Amém, glória a Deus, pessoal, graça e paz. Para mim é uma alegria estar novamente aqui, juntinho com você, onde a gente vamos comentar um pouco da palavra de Deus, a palavra de Deus que ela é poderosa, ela muda aquele que, na verdade, deseja mudança para a sua vida. Então, a gente nos sentimos muito alegres, muito felizes por saber que somos um instrumento de Deus, onde iremos aqui semear um pouco mais a palavra de Deus nas redes sociais, onde temos a disponibilidade, né, que é um meio de comunicação, algo bem poderoso nos nossos dias. Então, a gente vamos estar comentando hoje sobre um tema bem importante, né, sobre a ceia, a ceia do Senhor, aonde a gente iremos crescer mais nesse conhecimento, né, entender mais a bondade, o amor de Deus e, na verdade, o que significa ceia. Qual é, de verdade, esse fundamento, se há um fundamento nisso, para que nós ainda ceiamos, né? Então, a gente iremos comentar um pouco mais disso e queríamos orar com você, se você puder também estar orando conosco, a gente vai orar e logo iremos falar um pouco mais dessa palavra de Deus. Então, vamos curvar nossa cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial, onde recebemos, Pai, da Tua Palavra e também queremos passar a Tua Palavra. Não queremos ficar com a Tua Palavra guardada em nossos corações somente para nós mesmos, mas queremos falar dela, queremos divulgar ela, o quanto ela traz mudança, onde ela traz tantas coisas boas para aqueles que desejam ela. Já te rendo graças por esses momentos tão importantes em Tua presença. E esse momento também sentimos felizes de estarmos aqui falando da Tua palavra. Já te agradecemos por um programa abençoado no nome de Jesus. Amém e amém. Então é isso aí, pessoal. A gente vamos falar um pouco mais, vamos comentar sobre esse tema, a ceia do Senhor. Será que devemos ceiar ainda? Só foi aquele momento de Jesus? Há um significado? Há um propósito para isso? Será que realmente a gente estamos ceando com entendimento, sabendo por que estamos fazendo aquilo, ou porque alguém está servindo ali a ceia do Senhor na igreja, ou até mesmo na sua casa? Tem gente que ceia em casa, né? Faz a ceia, celebra a ceia em casa. Isso é importante também com a sua família. Então, tem gente que faz sem entender, de fato, para que isso? Por quê? Qual o propósito? Então, são coisas que, dentro daquilo que o Senhor tem nos entregado, iremos aqui comentar um pouco sobre isso. É isso aí, Irã? É isso aí, Tiago. Graças a paz, boa noite para você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo, né? Que você possa sugar, receber, que você possa abrir seu coração para aquilo que Deus tem sobre a sua vida, sobre a sua casa. Na verdade, esse tema nasceu no meu coração quando eu estava lendo essa semana, né? O livro A Mesa que Fala, né? Esse livro poderoso do irmão Kenneth Reagan. Esse livro que traz explicações maravilhosas sobre a mesa, né? O que significa a ceia. Eu gostei quando o Tiago disse, será que a ceia é somente a gente comer, beber, né? Qual o significado realmente da ceia, né? O que Jesus quis dizer que todas as vezes que você se reunir em meu nome, fazer isso em memória de mim, sabe? E é sobre isso que a gente quer falar um pouco essa noite, esmiuçar. Eu já começo dizendo a você que a mesa, Jesus veio e cumpriu o sacrifício, mas entendeu que Jesus fez. É um lugar de amizade, de respeito, de consideração. Ninguém leva ninguém para a mesa de ninguém se não houver, no mínimo, uma consideração, um respeito. Na casa de ninguém, almoçar, jantar com uma pessoa, se não houver um mínimo de consideração, de honra, de respeito com aquela pessoa, né? E a ceia é basicamente isso. A ceia, ela termina sendo um momento de ilustração do que Jesus disse para a gente fazer até que ele voltasse, o significado, em memória dele, mas a mesa é muito mais do que isso. Há muito mais por trás disso, né? O que Jesus quis dizer? Fazer isso em memória de mim. Ou seja, o que nós devemos fazer em memória de Cristo? Será que é só comer aquele pão, degustar aquele suquinho curva na igreja? E é sobre isso que a gente queremos entender um pouco essa noite. Sabe, há um texto lá em 1 Coríntios,
né, que o apóstolo Paulo, muito chateado por sua vez, né, traz uma exortação para aquela igreja, porque eles começaram a fazer isso de todo jeito, irmão Santino. Só para você entender. Eles estavam começando a dividir, a haver facções dentro da igreja. Isso é sério. Estava começando a haver facções dentro da igreja. Eles estavam começando a excluir os mais humildes, os mais pobres, enfim. Estava aquele processo, estava aqueles com milão, os beberrão. Isso é dentro da igreja que eu estou falando. Né? E Paulo teve que chegar lá e botar ordem nessa bagunça. E, vocês estão fazendo o quê com a Santa Ceia do Senhor? Né? Vocês estão endoidando, vocês estão fazendo isso de todo jeito. Na nossa palavra, né? Se Paulo fosse nordestino, ia dar na cabeça deles. Vocês estão endoidando, né? Vocês estão pensando que isso aqui é algo natural que vocês estão fazendo? Vocês estão levando isso na brincadeira? Vocês querem comer, beber? Agora tem um bebendo na frente, tem outro comendo depois. Tem uns que estão chegando depois do horário para comer. Paulo disse, não é por falta de aviso e nem por falta de conselho que muitos de vocês estão morrendo fora do tempo, né? Adoecendo, morrendo. Por quê? Porque estão comendo e bebendo do corpo indignamente. Desconsiderando, gostei da palavra. Desconsiderando o que havia por trás daquilo ali, que não é somente comer e beber um cálice, né? um suco, um pedaço de pão, mas na verdade é a simbologia, o que aquilo traz à nossa mente, à nossa memória, né? O que realmente a mesa faz. O que aquela mesa, o que a Santa Ceia fala ao nosso coração. A Santa Ceia fala de aliança, a Santa Ceia fala de entrega, a Santa Ceia fala de submissão. A Santa Ceia, ela vai falar de amor, né? A gente vai correr desse assunto, mas tudo no Novo Testamento aponta para o amor. Se a gente não olhar para isso, meu irmão, eu vou dizer a você, a gente somos apenas meros religiosos na igreja. Porque a gente vai ver um homem que sentou com Jesus 3 anos querendo entrar. E Jesus, em momento nenhum, desrespeitou Judas, tratou ele mal. Ao contrário, naquela mesma noite, Jesus chamou ele de amigo. E ainda foi, né, não é isso que eu estou dizendo, fora os outros momentos, né, que ele teve com Jesus. Aquele ali foi o mais emblemático, que foi a noite que ele traiu Jesus. Mas mesmo sabendo o que Judas ia fazer, Jesus não deixou ele de fora. Sabe? E assim, a gente precisa, eu até coloquei nos meus status, eu estava lendo e meditando, eu coloquei nos meus status ontem, e eu quero ler essa frase para vocês. Foi a frase que Deus me deu ontem, eu estava lendo, meditando um pouco, pensando sobre isso, e aí eu coloquei, na cruz Jesus nos deu salvação, mas na mesa ele nos ensinou a amar. Você entende? Se a gente não aprender isso com a Santa Ceia, se a gente não aprender isso com o partir do pão, se a gente não aprender isso naquele momento ali, meu irmão, eu vou dizer a você, vai ser em vão a nossa fé. Porque Jesus não veio para fazer a gente ser membros de uma igreja, de uma religião, de um dogma. Jesus veio para mostrar um estilo de vida. Apesar de que precisamos de uma igreja, de uma congregação, para crescermos espiritualmente, mas Jesus espera muito mais de nós do que isso. Jesus espera que a gente seja discípulo dele. Sabe? Isso é uma coisa que tem me incomodado há algum tempo. Jesus não quer a gente somente indo para a igreja, voltando para casa. Vai para a igreja, volta para casa. Vai lá, serve no seu departamento. Eu não estou dizendo que isso é errado, não, meu irmão. Isso é uma bênção. Eu faço isso já para fazer 15 anos. Continua fazendo isso. O que eu estou querendo que eu e você possamos entender é que Deus quer nos levar além dessas coisas, entendeu? Para a gente não ficar nessa superfície somente. Para a gente não ficar inchando que nem sapo. Você já viu? A gente é nordestino. A gente ficar inchando que nem sapo e não serve para nada, meu irmão. Porque salvação você ganhou de graça. O amor veio pela graça. Apesar de não ser de graça. Jesus pagou o preço. Um alto preço. Mas o que Jesus espera de nós? Os mandamentos, meu irmão, os primeiros mandamentos ali, eles refletem o que Jesus quer de nós. Ame ao seu Pai, ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Isso que é até pior, porque se ame a dama, o próximo como eu amei a igreja. E foi pior que a gente, né? Amar como assim mesmo. E baseado nisso, meu irmão, e aí eu coloquei, né, eu me lembrei de Judas. Judas estava 3 anos na mesa junto com Jesus, mas não entendeu o que era amor.
Sabe o que isso me remete? Quando Deus me deu essa frase de noite, Deus falou no meu coração. Deus disse, cuidado para vocês não estão fazendo as coisas certas com a intenção errada. E aí você vai dizer, como? Eu na igreja? Irmão, a gente tem que parar para pensar quando a gente pegar naquele copinho de suco na igreja, aquele pedaço de pão. E às vezes a gente saber dos nossos irmãos passando por situações e a gente não faz nada, mas a gente está ali ceando. Você entende? A ceia é para a gente trazer à memória os ensinamentos que Jesus fez, o que Jesus deu aqui na terra, a sua morte e ressurreição, sim, mas principalmente os seus ensinamentos. Porque nós só somos igrejas por conta do seu ensinamento, por conta da sua morte e do preço que foi pago, mas nós só somos discípulos e só nos tornamos igrejas se nós cumprirmos os seus ensinamentos. E não é fácil. Deixa eu te dizer, não é fácil, meu irmão, mas está disponível. Eu gosto disso. Mas está disponível. Quando a gente se humilha, quando a gente entende que a gente precisa mudar a rota da nossa vida. Porque eu acho que é isso que falta para a gente como igreja, sabe? A gente pede muito avivamento, mas a gente não conhece nenhum dos princípios elementares. Eu costumo dizer que a gente faz nem o básico, às vezes. Me perdoe, mas é o que eu sinto. E aqui não é um desabafo, eu estou dizendo o que eu vejo pelas escrituras, eu estou falando de mim mesmo. Às vezes a gente cobra muito do outro. Veja que a gente está vivendo um país, agora eu vou falar no geral, a gente está vivendo um país em que a gente está cobrando os nossos direitos, mas não queremos cumprir os nossos deveres. Aí a gente tem que ter cuidado para a gente não levar isso para a nossa casa e nem para a nossa igreja. Senão a gente vai ficar cobrando muito do outro, querendo muito do outro, mas na hora da gente fazer, a gente fica empacado, parado. E a mesa remete a isso, a comunhão, a relacionamento. A gente está próximo, a gente entender, meu irmão. Você vai ver que teve uma batalha, já para o senhor entrar no assunto, teve uma batalha, eu não me lembro qual, mas Davi foi com seus homens de guerra, e quando chegou em determinado caminho, tinham muitos cansados. E Davi disse, olha, vocês ficam aqui e a gente vai lá batalhar. E Davi foi batalhar, eu não me lembro qual é o livro agora, mas eu gosto dessa passagem. Davi foi lá e a Bíblia diz que Deus foi com eles. Olha que massa. Deus foi com eles. E eles venceram. Só que na volta, os soldados que ganharam a batalha não queriam dividir com os que tinham ficado lá. Igualmente. Aí Davi disse, não, senhor, porque nós só fomos leves e só chegamos lá sem peso porque eles ficaram aqui com as coisas, tomando conta das coisas. Ou seja, às vezes nós não estamos olhando o esforço que o outro está fazendo por nós. E a ceia remete a isso. A gente entender isso. Você entende? Rapaz, eu nem sei o que meu irmão está pagando o preço ali e tal. Está muito bonitinho ali de paletó, gravata, né? Tal, uma situação. Eu estou falando por falar assim, paletó e gravata. Mas eu digo assim, às vezes a gente não sabe, meu irmão, as batalhas que cada um de nós estamos travando no nosso dia a dia. E a gente precisa. Na mesa, a gente entende sobre isso, sobre relacionamento. Exatamente. Desculpa. Por que nós vamos celebrar a ceia? Porque esse mandamento vai ser cumprido e deve ser cumprido até a volta do Senhor. Simples demais, porque ele estabeleceu isso como regra. Né? Ele diz assim, no Lucas capítulo 22, verso 19, ele diz, tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo, este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Uma outra versão diz assim, fazei. Esse verbo fazer está no imperativo e denota que é uma ordem. Então, Jesus esperava que isso acontecesse, ou seja, ele determinou que isso era uma ordem, ou seja, uma ordenança. E a ordenança a gente não descumpre, a gente cumpre. Então, o próprio Jesus, acerca desse ato que seria feito, Jesus disse, eu dou uma ordem para vocês acerca disso. Celebrem esse ato de praticar a ceia, né? Ou de ter comunhão, ou como o irmão falou, entre vocês em laços de amor, enquanto vocês praticam esse amor. Agora, deixa só. Por que Deus determinou isso, sabe? Quando ele está falando assim, né? Come o pão, bebe a carne, como você citou. Isso é uma figura clássica, que há um debate entre os estudiosos que uns creem que não, outros creem que sim, mas a grande maioria crê que sim. Isso é uma figura básica de aliança, comer o pão, tomar o sangue, quando se firmava uma aliança, era isso aí. E além do mais, depois que essa aliança era firmada, ou seja, os cortes eram feitos ou na mão ou em algum canto, e se firmava essa aliança, eles sentavam para comer.
Aí Jesus está dizendo assim, na verdade não vai ter corte na minha mão. Eu sou o sacrifício para firmar essa aliança. Eu é que vou estar na cruz, eu é que vou morrer. Sabe, eu li um relato acerca do que Cristo sofreu antes da cruz, acerca dos açoites, que é o flagelo, que é a palavra que nós vamos encontrar no grego, né? De um Eusébio, né? Um historiador católico, ele fala de que em relatos de pessoas que foram açoitadas ou que foram flageladas, né? Naquele... A exposição da carne era tremenda, ossos apareciam, né? A veia onde pegava, a gente pensa que é como nos filmes que Jesus foi açoitado nas costas, açoitava-se o corpo inteiro. O judeu praticava o açoite, mas ele tinha uma quantidade correta, aquela 40 menos 1, 39. Mas o romano não. O romano não tinha quantidade, né? No relato de Eusébio, ele disse que sentiam prazer em fazer aquilo e eram especialistas. Então, Jesus estava falando isso aí. Jesus estava dizendo, vocês vão fazer isso em memória de mim. Porque o que eu estou para fazer daqui para frente, só eu sei. E Deus, o preço como é que vai ser pago. De jeito nenhum, de forma nenhuma, eu vou morrer na cruz por vocês. Eu vou sofrer o que tenho que passar. Por amor a vocês e por amor ao Pai. Mas de forma nenhuma, eu quero que seja esquecido. Isso aí. Porque o judeu, ele trabalhava muito com os memoriais. Trabalham, né? Ainda trabalha. Até hoje. Né? A gente vai ver a questão de Jacó. Jacó tem um sonho, uma escada que liga no céu. Ele tem aquela visão de isso aqui é a casa de Deus. O que é que ele fez? Pegou as pedras e ergueu um altar. E onde todo mundo passava, aquele era o memorial daquela visão que Jacó teve. Josué, quando atravessou o Jordão, a mesma coisa. Ele tirou 12 pedras e botou para fora. E ele disse, o memorial daquilo que o Senhor fez por nós. Então, há sempre um memorial. Jesus está dizendo, esse ato de vocês em celebrar essa ceia, como eu estou determinando e dando uma ordem, é um memorial daquilo que eu vou fazer na cruz. E vou pagar um alto preço. E dentro desse memorial, nessa celebração, é também a hora de vocês entender como é que isso vai chegar e vai alcançar vocês. Isso o quê? Como é que essa salvação, como é que essa graça de Deus vai alcançar vocês? Simples, eu vou firmar uma aliança com vocês. Então, todos esses fatores importantes que você vai ver que permeiam toda a Escritura estão unificados, estão centralizados ali no ato da ceia. E Deus disse... Porque muita gente fala, não, mas ele exigiu que vocês celebrassem isso. Não é meio que nada, ele tinha direito. Lógico. Ele é Deus, ele ia pagar o preço. Agora, toda vez que a gente celebra isso, sabe? Eu acho interessante, que é o que está escrito lá em Coríntios, vê só. Deixa eu só ler isso aqui. Ó. O porquê da gente celebrar sem discutir, sem simplesmente cumprir. Primeiro, que ele é Deus. Segundo, o que Deus fala está correto. Mas em 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Diz assim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele diz assim, toda vez que você está comendo do pão e bebendo do vinho, você está anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, dentro de mim, nesse ato de praticar a forma como ele determinou que ia ser essa ceia, vai ter uma esperança sendo renovada todas as vezes. Ou seja, toda vez que eles comiam a ceia, eles diziam, lembra das palavras de Jesus, que ele morreu, ele ressuscitou, mas um dia ele vai voltar. E a esperança, que no Novo Testamento nunca fala de eu, não, estou esperando que algo vai acontecer. Não, sempre essa esperança vai estar relacionada a um assunto imperativo. É a volta de Jesus. Sempre que você achar a palavra transliterada do grego para o português como esperança, ela está ligada enfática e diretamente ao retorno de Cristo. Então a gente precisa estar ciente da... Eu queria dizer assim, tão grande importância de praticar. Hoje em dia, extremamente é praticado na igreja, né?
no templo, né? Tem gente que diz que não pode, tem membro que... Né? Tem igreja que não permite estar em pecado. É o que o texto Eu não diz. quero nem entrar nessa vibe aí, porque se entrar eles vão... Tem igreja que só celebra aqueles membros mesmo que são né, os fiéis. Tudo errado. Eu já vou entrar agora na polêmica. Tudo errado. Tudo antibíblico isso aí. Exatamente. Doutrina de Roma, mas deixa eu Não falar. tinha nem igreja e Jesus já estava praticando a ceia com os... Pois é, com 12 então, que não era nem crente os caras aí. Mas a gente precisa, você na sua casa, se puder, a oportunidade que você tiver e quiser, celebra a Jesus. E deve fazer isso. É um mandamento. O certo mesmo, se a gente for olhar pela Bíblia, antes de eu cear com os meus irmãos de fora, eu tenho que cear com meus irmãos de casa. Se a gente for olhar para a Escritura, meu irmão, não precisa estar lá. Não faça isso, não só você olhar e ler com o mínimo de atenção e deixar o Espírito Santo te ensinar. Mas isso era um costume deles, né? Lá em Atos vai dizer que eles se reuniam para comer. Ninguém vai dizer, amiga, que esse cara se reunia toda vez para estar fazendo churrasco. E a Bíblia diz que eles se reuniam, diz que a igreja se reunia nas casas. Onde eles estavam, porque isso virou um rito religioso. Eu agora vou dizer a você, isso virou um rito religioso por conta que a igreja, não vou falar o nome dela, né, foi trazendo isso ao ponto de dar um pedacinho de papel enfim, eu não quero nem entrar nisso, que se a gente vai entrar, vai ser outro assunto que vai mudar. Mas assim, a gente tem que entender o contexto histórico da igreja primitiva, que ensinou a gente, que são os nossos pais na fé, o que realmente é a Santa Ceia. Exatamente. É isso aí, pessoal. Aí, algo que um dia eu pensava que na hora de celebrar a ceia, era um momento triste. Era um momento ali que Jesus estava prestes a ser entregue, cara, ser morto numa cruz. E graças a Deus, cara, graças a Deus, a gente tem que celebrar a ceia com alegria, não é com tristeza, não. Ali é uma celebração, uma comemoração do que ele ia fazer por nós. Hoje, ainda a gente temos que ter essa consciência de nos alegrar, porque ele foi o Cordeiro, ele foi aquele que foi crucificado, para que nós hoje tivéssemos vidas, e essa vida só veio através dele. Sabe, meu irmão, a ceia é momento da gente nos alegrar, porque ele disse ali que o corpo dele ali ia ser, como a Santinho falou, parece em alguns filmes aí, mas passa muito longe disso, ia ser totalmente torado, rasgado, cara. E aí a gente percebe que o sangue foi derramado lá na cruz para que a gente também seja lavado. Então, um motivo de alegria a gente tem de celebrar aquele momento ali, porque através daquele ato da crucificação, ele mostra o pão e o vinho, que é o corpo dele e o sangue, que é para que hoje nós tivéssemos cura, para que hoje nós tivéssemos acesso a Deus. Então, isso é um momento de alegria mesmo, de a gente nos alegrar. E outra coisa que eu ia falar é que a questão da ceia na mesa é questão de cura também, sabe? Isso, quando trata-se de sentar à mesa, se reunir à mesa, é questão de pessoa ser curada mesmo, os seus ser sarado. Eu acredito que na mesa eu não gosto quando a gente está no momento de refeição da nossa casa, de um tá lá na cozinha, tá lá na sala, não, todos têm que estar na mesa, e liga tudo que tem de ligar e a gente comer ali, porque ali vai haver uma boa conversa, ali vai haver alguma coisa ali que precisa ser tratada no nosso meio, a qual o dia a dia a gente pode não perceber, sabe, meu irmão? Mas é na mesa onde a gente é curado mesmo, principalmente os nossos. Como o Júnior estava falando agora há pouco, não adianta a gente estar querendo se alegrar ali apenas naquele momento da igreja ali, por aquele ato, por aquela comemoração, por aquela cerimônia, e nós estarmos doentes, estar muito distante um do outro, dos irmãos, ou até mesmo com os nossos de casa. Vamos fazer por fazer? Será que é essa a intenção porque Jesus pediu para a gente fazer? Mas que a gente venha fazer com a consciência e o entendimento daquele ato, daquela celebração, daquela ceia, daquele momento ali tão importante. É necessário que tudo que está na palavra de Deus esteja ali ao ponto no nosso coração da gente estar ciente por que aquilo, e não fazer porque alguém mandou a gente fazer, mas que a gente busque entender para quê e por quê. Às vezes nós mesmos, quando nos reunimos com pessoas assim, quantas pessoas ali, quando começa a conversar,
elas começam ali a se desabafar ao ponto de pedir ajuda a você. Então a ceia também tem a ver com cura, com perdão, com amor, como o Irã falou agora há pouco. Não é apenas um momento de encher a barriga e sair lá saciado fisicamente, não. É algo que trata no espírito, é algo que trata na alma e reflete no corpo. Porque senão a gente vai estar celebrando apenas alguma coisa inconsciente. Se não me engano, foi Paulo mesmo que fala, né, que come indignamente, né? Porque quando você não decide, ou seja, quando ele fala ali, quando você não entende o que você está fazendo e está fazendo só por fazer, isso vai trazer para você uma consequência. Ao invés de trazer uma bênção, vai trazer uma consequência. Um momento tão especial, que é aquele momento ali, as pessoas estão fazendo por apenas algo com interesse próprio, ou até mesmo porque é algo que ela gosta ali. Meu irmão, o Corinthians estava tudo bagunçado, meu irmão, ali as pessoas tinham comendo na frente do outro. Sabe o que isso é falta de amor? É um deixando o outro sem comer. Isso é falta de amor, isso é falta de entendimento dentro das escrituras. Que tem a ver com o próximo. Meu. A ceia tem a ver com o próximo. Porque quando a gente senta à mesa para a gente comer, eu não vou pensar disso só comer. Eu preciso saber que tem alguma coisa ali para o meu irmão comer ali junto comigo. Será que só tem a ver comigo, com as minhas necessidades? Porque parece que quando a gente está assim, algo precisa ser preenchido em nós, eu preciso ser primeiro saciado, estar satisfeito, e o outro que faça por onde. Meu irmão, na mesa, na ceia, tem a ver com o outro. E sabe quem fez isso? O maior exemplo? O próprio que nós estamos falando aqui, Jesus. Ele dividiu o pão para os discípulos, mesmo sabendo que tinha uns que iam trair. E sabe outro pão mais importante que foi dividido? Foi o corpo dele. Dividido para mim e para você. Para que hoje nós sejamos curados, não só fisicamente, mas na nossa alma e principalmente no nosso espírito. Tem a ver com divisão. Dividir, aliás. Tem a ver com isso, de repartir. Tem a ver que eu preciso saber o que o meu irmão precisa. Será que ele está saciado? Ou será que ele está passando necessidade? Quando eu digo passando necessidade, não estou falando de dinheiro, não. Não estou falando de comida natural. Mas será que ele está passando por necessidade ali no seu íntimo, no seu espiritual, na sua alma? Tem a ver com isso. Eu acredito que ceia é isso. Ceia é onde eu preciso pensar mais nos outros. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu falo em casa brincando, uma galera mais tranquila sobre isso. Eu acho que eu tenho algum parafuso faltando. Eu não consigo ir para um lugar onde tem boas comidas, festas ali, eu comer, e eu não lembrar dos meus filhos. Eu não consigo comer uma coisa ali que eu não possa levar também para eles. Eu acredito que é isso que acontece. Quando a gente diz um pão natural, uma comida natural, que sacia o nosso físico, o nosso corpo, aquilo ali é passageiro. Mas, meu irmão, tem algo que as pessoas precisam no espiritual. Elas precisam ser saciadas no seu espírito. E nós, como os discípulos de Jesus, a qual aqueles estavam também à mesa com Jesus, eles dividiram também aqueles que eles receberam do Senhor, até chegar em nós. Então, não que adianta estarmos celebrando a ceia e eu não estar preocupado com o meu próximo? Sim. Que adianta eu estar pulando, eu estar fazendo aquela maior cerimônia, festividade, aparentemente maravilhoso, bonito, aos olhos naturais. Mas será que o meu coração, de fato, está alegre? Será que meu coração mesmo está feliz? Porque o meu próximo, meu irmão, está passando por alguma dificuldade. A mesma coisa, como eu falei, o exemplo, como é que eu ia estar comendo muito melhor, desfrutando, e eu sabendo que os meus filhos, os meus irmãos, estão passando necessidade? Algo teria que travar em meu coração. Eu teria que estar alguma coisa arranhando em mim. Porque o que Jesus fez, ele fez pensando em mim e você. Aquele momento de ceia, ele estava pensando em mim e em você. Deixa eu ser mais direto, ele estava pensando em todos nós, no mundo. E ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o único filho que ele tinha, unigênito,
por mim e por você. Você nota que vai além, vai fora do nosso entendimento religioso, que é apenas cerimônias que parece que importa para Deus. Deus não precisa de cerimônias não, meu irmão. Deus precisa de um coração sincero, um coração contrito. Quando eu penso no meu próximo, quando eu penso nos demais, é bom demais eu estar bem. É bom, meu irmão, quando os nossos estão bem. E quando aquele irmão, quando aquela pessoa que a gente sabe que está passando dificuldade e nós não faz nada. Então, a ceia que a gente ceiou ontem, digamos assim, será que foi de verdade? Será que foi um sacrifício de louvor ao Senhor por esse momento tão especial que é a sua ceia? Porque Ele pede para a gente lembrar dele. Lembrar daquele momento. Por quê? Porque Ele fez por os demais. E não só por Ele mesmo. E é o que nós precisamos fazer. Nós somos tão pequenos quando pensamos só em nós mesmos, achando que a ceia é apenas algo que sacia a nossa própria vontade. Mas nunca queremos fazer, às vezes, a vontade do outro, a necessidade do outro. É o que nós precisamos rever sobre essa questão. Eu queria só ler para não ficar só em minhas palavras. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aquele momento ali, ele estava celebrando algo que ele ia entregar por nós. E a cura que ia chegar até nós. Paulo, falando aqui, ele diz que agora eu não vivo mais a vida, a minha própria vida, mas é que Cristo fez por mim, me deu a vida. Veja que Cristo também deu a vida a ele, mas também a vida dele também precisa ser para outras pessoas. Você está me entendendo? Então não tem a ver comigo e não tem a ver com você. Tem a ver com outros. Tem a ver com os demais que precisam ser saciados no seu espírito também. Não é assim, pessoal? E agora me veio uma frase no coração. Quando o Tiago falava, eu fiquei pensando aqui, meditando. Há um texto na Bíblia que diz assim, né? Que nós devemos correr a nossa carreira, né? Correr, que foi a nossa carreira que nos foi proposta. Tem outros que diz que tem outro versículo que fala que perseverei, combati o bom combate, corri a minha carreira, guardei a minha fé. Mas aí, quando o Tiago falava, Deus falou logo no meu coração: não adianta nada você estar correndo a sua carreira se você não sentar à mesa. Porque às vezes nós estamos preocupados demais em correr, em falar esse versículo lá no final. Mas os discípulos de Emaús só conheceram Jesus na hora de que se sentaram para comer. Vocês já pararam para pensar nisso? Eles andaram com Jesus. Se eu não me esqueço, que eu não quero mentir aqui, foi mais ou menos uns 11 quilômetros. Ou foi perto disso. Tem lá na Bíblia dizendo. Está lá em João esse texto. Mas eles só reconheceram o Mestre na hora do partir do pão. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes você pode andar com uma pessoa, um homem de Deus, mas você precisa sentar à mesa e conhecer quem ele é. Você precisa estar com ele. Você precisa viver momentos com Jesus. Você precisa viver momentos com as pessoas. Não adianta de nada, meu irmão, eu estar correndo, almejando coisas, e é bom, mas o que eu não posso é fazer disso um gatilho para eu passar por cima de pessoas na vida, entenda. Não estou falando de machucar ninguém, mas às vezes eu passo na vida, na carreira, querendo viver algo, mas qual o sentido do Evangelho? Você já notou qual o sentido do Evangelho? O sentido do Evangelho, não sei se você tem isso na sua Bíblia, mas o sentido do Evangelho, todas as vezes Jesus aponta para o próximo. Todo mundo que, olha, veja, os dons da igreja servem para quem? Para o próximo. Estou mentindo? Se você tem uma pessoa, se você tem um dom de evangelista, atua nesse dom, tem uma unção de cura sobre a sua vida. Quando você está com dor de cabeça, por que você não ora por você mesmo? E cura você mesmo. Eu tenho relatos e conheço pessoas que agem nesse dom. Às vezes tem um problema e Deus não cura ele. E Deus usa ele para ir lá e pôr a mão numa pessoa e a pessoa é curada.
casa da gente tem que ser com fé. Você está entendendo? É sobre isso que eu estou dizendo. Por quê? Tudo que Deus vai fazer na nossa vida é visando o próximo. Nunca vai ser nós mesmos. Não, porque eu estou chegando. Porque... Não, Deus quer saber quantas vidas estão chegando lá com você. Não é com o que eu estou fazendo. É quantos estão indo com você nessa. E esses dias a gente até debatia sobre isso aqui na rádio. Quantos estão se agregando? Quantos estão indo com a gente nisso aí? É isso que Deus conta. Deus quer saber quantos estão envolvidos naquilo ali. Quantos eu estou conseguindo puxar junto comigo. Aí você pode dizer, eu corri a minha carreira. Aí o que eu acho engraçado é que muitos homens, né, não vou dizer que não são de Deus, mas muitos homens por aí, mulheres, não, eu corri minha carreira, bati o bom combate. Certo? Mas essa frase foi de Paulo, que pregava para as igrejas ser felizes, ele estando preso. Essa frase foi do camarada que abriu igreja e foi apedrejado, ou seja, foi jogado que nem morto. Eu não estou dizendo que a gente tem que passar por isso, que eu não quero. Não estou aqui dando uma de vítima, não. O que eu estou querendo dizer a você é que a gente tem que falar a frase quando a gente estiver vivendo o que o autor da frase viveu. O que é que isso tem a ver com mesa? Mesa significa, meu irmão, a gente entender o outro. A gente não passar... Veja que Paulo escreveu de lá para tantos. Né? Pedindo agradecimento. Olha, eu recebi da mão de Epafrodito, está lá em Filipenses, o que vocês mandaram da igreja de Filipenses, o que vocês mandaram de oferta aí para mim, eu recebi, rapaz. Não que eu não seja estar contente na tristeza, na alegria, que eu não seja estar feliz tendo ou não tendo. Foi isso que Paulo estava dizendo. Mas já que vocês mandaram, que isso volte em dobro para vocês aí, que Deus acrescente e multiplique sobre a vida de vocês. Sabe onde foi que essa oferta foi entregada? Paulo estava amarrado, diz os historiadores, numa mesa, preso, né? Que hoje significaria preso dentro de casa, como é essa prisão domiciliar, né? Só que lá não era não, lá era uma caverninha, ele lá com a mesinha, escrevendo a punho as cartas que hoje a gente lê das igrejas. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, foi escrito tudo lá de dentro. Você está entendendo? Que a gente precisa se aprofundar nisso aí, antes da gente querer correr nos dons às vezes. Porque senão a gente pode correr o grande risco da gente estar ceando, meu irmão. Está correndo a nossa carreira. E no final, olha, esse texto tem ficado no meu coração. Dura coisa vai ser naquele dia. Em teu nome eu preguei, pus as mãos. Pessoas foram, oxe, Jesus, eu... Faça de mim, maldito. Não te conheço. Por quê? Você fez tudo isso. Mas a intenção no seu coração, né? Tá errado. E é duro ou não é o negócio disso? Você entende? Não é o quanto minha foto está lá no cartaz, como a gente comenta aqui. É o quanto eu estou fazendo para o reino de Deus avançar. E não passar por cima das vidas das pessoas, mas saber que elas tinham valor para Deus. Ah, Irã! Mas aí vai entrar naquele debate, né? Que a gente, para tirar o da gente da reta, a gente somos rápido. Ah, mas eu não mando na vida de fulano. Realmente. Ninguém manda na vida de ninguém. Salvação individual, nossos filhos, nossa esposa, né? Começa pelo de casa. Cada um tem que fazer a sua parte. Estou falando de algo além. Estou falando da mesa. A gente como é que eu posso dizer? Se misturar. Porque aí teve um tempo, eu fui até pasme, viu? Eu não quero entrar aqui, não. Eu fui chamado a atenção por conta de uma ministração uma vez, por conta que eu falei isso. Como é que a gente vai chegar no nível da igreja de Atos se a gente está conseguindo dividir o que a gente tem? Ah, mas quer dizer que, irmãos, camaradas, estavam dividindo fazenda, carro. Porque eles entenderam tanta mensagem que os apóstolos estavam passando para eles, que aquela vida que eles estavam vivendo ali já não estava fazendo mais importância. Em vez de ficar para um parente, para não sei quem, para o governo, não, vamos dividir para nós mesmos. Vamos fazer o reino de Deus. E lembre-se, nós estamos aqui por conta desses caras. Ah, mas não é assim não. Eu quero que Deus me dê. Deus vai te dar com a intenção correta. Porque se não for com a intenção correta, meu irmão, tchau. E é isso que nós temos que guardar no coração. Quando a gente está ceando. Rapaz, eu estou ceando aqui o corpo e o sangue. Mas não foi só por mim. Porque assim, eu acho legal a fala de Tiago, quando ele diz que a gente tem que se alegrar. E é verdade. Mas eu achei mais interessante o que ele falou depois.
A gente tem que se alegrar, mas a gente tem que levar a sério o que está por trás disso. Né? A seriedade disso, para a gente não fazer isso de todo jeito. Não, vamos fazer aqui, vamos dançar. Volta para casa, todo mundo suado. Aí dançamos, o sacrifício de Jesus por mim. Mas meu irmão, está lá. O sacrifício de Jesus fez por mim, mas eu não faço sacrifício por mim. Você falou a frase que eu ia dizer agora. Às vezes comemoramos o sacrifício de Jesus por nós e não estamos fazendo sacrifício nenhum. Eu ia dizer isso. Você tá entendendo? Isso é mais profundo, meu irmão, do que ler um versículo na Bíblia. Pegar um copinho, entenda com todo respeito. Um copinho de suco e um pedacinho de pão. É para nós fazermos isso, como o irmão Santinho falou, isso é uma ordenança, bicho. Amém. Ninguém está discutindo a ordenança, não. O que nós estamos falando aqui essa noite é para a gente ir além do que está por trás disso. Porque antes de Jesus fazer isso, ou foi depois, eu não sei a sequência, Jesus lavou os pés dos discípulos. E Pedro ainda bravo disse, não, lave não, que eu não quero. Se eu não lavar, você tem pare comigo, não, cabra. Aí Pedro entendeu ligeiro e fez, pô, então me deu um banho logo. O tudo dele era dois extremos. Você entende? A gente precisa entender isso. A gente precisa, sabe? Eu gosto de olhar. Né? A gente abordou uma questão aqui, né? Que diz que muitas igrejas, quando o membro em si, ele confessa seu pecado, ele pecou, praticou, ele não ceia, né? Ele vai ficar proibido de cear. A Bíblia em si, ela não proíbe. Ele diz assim, examine-vos a si mesmo. Coma e beba do sangue. Isso aí. Certo? Ele examina. Se não se achou em pecado, top. Se achou, se arrependa rápido. E uma vez arrependido rápido, é apagado na hora. É arrependimento verdadeiro. Então, se o arrependimento é verdadeiro, o perdão é verdadeiro também. E aí você ceia, porque você se arrependeu, Deus já te perdoou e ele disse, venha para a festa. Sabe? Quanto no Velho Testamento praticavam essa ceia, que era a Páscoa, né? Que era a comemoração da saída do Egito para a Terra Prometida, que era uma questão da libertação, né? Que hoje nós utilizamos como figura de Satanás e a saída do povo do mundo para a Terra Prometida, um lugar onde Deus fez uma promessa para a gente. Sim. Então, aí mais já dizia, quem não for do povo, não celebra. Porque o que é que Moisés estava dizendo? Ele não estava excluindo, que muita gente usa esse texto. Não, Moisés estava dizendo que aqueles que não eram do povo não estavam em aliança, porque a aliança era com eles. Não é hoje conosco, a nossa aliança é estendida a todos. Quer seja judeu, quer seja gentil. Mas com eles não, a aliança era só com eles. Ele disse, não pode. Não pode praticar, porque isso era algo que não fazia parte de uma aliança. Eles não conseguiam entrar nessa aliança. Agora, deixa eu te dizer, você que já está numa aliança, você precisa se preparar para a aliança. Eu acho interessante que Jesus disse assim, ó, vai na frente, procura um lugar e prepara essa ceia. Você tem que se preparar para a ceia. Você tem entrado nesse lugar no dia de ceia. Não estou dizendo que é só na ceia, mas no dia de ceia você sabe que você vai cear, vai ter toda aquela cerimônia. Você tem pensado, você tem usado o seu tempo para ficar pensando assim, caramba, velho. Jesus que eu tenho que melhorar, né? Jesus morreu naquela cruz, levou aquela chibatada para me salvar. O que eu preciso fazer? Qual é a intenção no meu coração hoje, nesse momento? No momento que eu vou celebrar a aliança que foi firmada comigo, com toda a humanidade. Você tem chorado, se for necessário, você tem orado, você tem gastado seu tempo em elevar ao máximo, né, o seu espírito para estar, sabe, quebrantado diante de Deus. Sabe? Eu não sei como é o seu devocional no seu dia a dia, mas deixa eu te dizer uma boa dica para eu dar agora. Tem diante de sempre a palavra e o momento de oração. Sabe, esses detalhezinhos vão quebrantar você dia a dia. E quando chegar dentro da ceia, você vai estar atento. Você vai estar ligado. Aí você fez o quê? Você preparou. Você escutou aquilo que Jesus disse para os seus discípulos. Vai à frente. E prepara um lugar para a nossa ceia. Eu quero te dizer assim, Jesus está dizendo para você, vai à frente agora e prepara um lugar para essa ceia no seu coração.
deixa ele atento e perceptivo àquilo que o Espírito quer dizer. Então, por aí que Apocalipse existe, né? Usamos esse texto para os que não são crentes, mas é errado esse texto. Esse texto é para a igreja. Eis que a tua porta bate, se você abrir, eu entrarei e farei o que você desejarei. Vai ter celebração. E, ó, deixa eu te dizer, nós estamos fazendo tudo isso agora, nesse exato momento. Nós estamos praticando essa ordenança de Deus e praticando esse memorial, esse lugar de celebração, esse lugar de aliança, esse lugar de esperança. Mas deixa eu dizer a você, vai chegar um dia que a Bíblia diz que essa ceia vai ser lá. Vai ser top. Quando ele vai cumprir e vai arrebatar a sua igreja. E eu acho engraçado que no mesmo tempo, como foi agora, quando ele esteve na terra, ele serviu a ceia, mas a Bíblia diz que quando chegar lá, ele vai cingir e vai nos servir também. Eu estou falando mais de Jesus na terra, eu estou falando de Jesus glorificado, recebeu toda aquela glória que ele tinha deixado para estar na terra de volta. E ele diz assim, vocês vão cear comigo. Eu aguardava, eu ansiava estar com vocês. Deixa eu dizer a vocês, quem vai servir essa ceia sou eu. Meu irmão, eu não sei se eu fazia igual os 24 anciões, não. Não, a mim não pode. Ou me prostrava no chão e dizia, não tem condições. Mas deixa eu dizer, cara, se o próprio Deus expressa na pessoa de Jesus, está dizendo que vai ter o prazer de estar com você e vai te servir, por que você não quer ter o prazer de estar com seus irmãos e servi-los também? Cara, a gente tem um ditado que fala assim, né? Rapaz, fulano não muda, né? Jesus não muda, né? Lá ele tá do mesmo jeito, me servindo, com uma alegria. E a gente é tão lento, tão vagarosos para servir, para ajudar, para fazer por onde alguma coisa. E a gente se diz ainda ser tão íntimos do Senhor. Somos não, cara. Quando a gente é íntimo de uma pessoa, a gente fala igual aquela pessoa, a gente quer andar igual aquela pessoa. Somos verdade. Cara, meu irmão, e aí eu pensando aqui, quando você estava falando, minha mente fica a mil, sabe, nessas coisas aí. Quanto eu me vejo tão distante ainda desse evangelho. Quanto eu me vejo tão distante, eu faço nada, meu irmão. Eu faço nada. Eu quero cantar de galo porque eu vou de vez em quando a uma igreja. Cantar de galo porque às vezes eu vou falar uma palavra de Deus para alguém. Eu faço nada em comparação do que ele fez, está fazendo e ainda vai fazer por nós. Sabe? E sabendo que ele nos deixou um ensinamento e nós não cumprimos nem um terço desse negócio. Ele diz lá em João 12, 24. Ele diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Tudo que Jesus fez, meu irmão, foi morrer. Ele estava falando dele mesmo. Ele morrer para que outros, igualzinho ele, mesma pegada, mesmo jeito, mesmo amor, o mesmo amor, o amor que tinha em Jesus não é diferente do que está em nós não, meu irmão. É o mesmo amor que está em nós, mas o nosso orgulho, os nossos achismos, nos faz sentir melhor do que o outro, achando que quem deve fazer é outros, não eu, achando que quem é mais importante sou eu do que outros, e começamos a fazer o nosso modo gospel de ser. Começamos a fazer a maneira que nós achamos melhor ou confortável para nós mesmos. E nada, nem um pouquinho, fazemos daquilo que ele quer que nós venha fazer, mas manipulamos a nós mesmos, achando que nós estamos abalando o mundo. Não estamos nada, meu irmão. Nós somos negligentes e sabemos a verdade. O ruim é isso. O ruim é isso. Somos, na verdade, covardes, mesmo sabendo o que temos que fazer, quem somos, mas queremos fazer do nosso jeito, aonde nós mesmos crescemos e ele diminui. É isso que está acontecendo. Além dele crescer e nós diminuir. Mas nós não queremos isso, porque não queremos sair feio na foto, não queremos sair feio na imagem, no momento. Queremos ser grandes,
E onde está o sentar à mesa e nos alegrar, sabendo que todos estão bem saciados? Onde está essas ações que precisamos sentar à mesa e procurar saber onde o meu próximo precisa de ajuda? Sentar à mesa e ouvir, não é falar não, meu irmão. O que nós queremos muito é falar. Queremos ser o sábio do momento e não queremos ouvir aquele que quer falar. Será que Jesus era dessa maneira? Será que era isso que Jesus nos ensinou? Será que é isso? Será que esses foram os mandamentos que ele nos deixou? Porque o menino falou agora, leu, ele nos deixou esse mandamento de ceiar, uma ordenança dele. Mas será que estamos fazendo com o coração mesmo limpo, sincero, sabendo que de fato aquilo foi uma verdade e que nós somos agora os próximos que devemos morrer a cada dia para que outros vejam em nós Cristo, para que nós sejamos referenciais, luz, astros aqui nessa terra e sal do mundo. Me desculpem se eu estou sendo um pouco duro, mas somos religiosos, não imitamos Cristo. Cristo não andava nem com a Bíblia debaixo do braço. Ele era a carta viva. E é isso que nós precisamos ser. Não é a Bíblia debaixo do nosso braço. Não é a gravata, como o Irã falou, nem o paletó. É ser Cristo. Cristãos, onde esses imitam Ele. Todos, não estou dizendo de perfeição, não. Porque nós não somos, não. Estou falando de pessoas perfeitas. Porque todos os dias nós aprendemos um pouco. Mas ter a intenção correta de a cada dia acertar. E é isso que o mundo busca. Imitadores de Cristo. Exalando o bom cheiro de Cristo por onde nós passarmos. Pode falar, Sérgio. Busca mais precisa. Não, sim. Eu falei. Você estava me ajudando, né? Ele estava passando a cola. Ele pode falar. Eu estou falando para a professora, ele está dando a cola aqui. Não, muito busca. Mesmo se o mundo não buscar, o mundo precisa que os cristãos se manifestem como a Bíblia manda que se manifeste. Não é sendo salvo até hoje. É isso, eu não tenho nem o que falar tanto. É só isso. Era o que os meninos falando e eu me sentindo cobrado. É isso falando e eu me sentindo cobrado. É isso aí. E dentro desses textos que a gente leu, eu vi que todos os temas que a gente fala aqui se trata de outros, não se trata de mim, de Irã, de Santino, de pastor A, pastor B, profeta. Não se trata de nenhum de nós. Se trata daqueles que estão aí fora, meu irmão, precisando ouvir essas verdades e receber essa verdade do seu coração. Que disse o seu caminho, a verdade e a vida. Aqueles discípulos disseram, Maria, nossas orações, quando ele falava, Mardi, você não. Então a gente tem que deixar essa palavra arder, meu irmão, dentro de nós. Você entende? Mais do que um simbolismo, a ceia, na verdade, é o próprio Jesus encarnado na nossa vida. Se a gente levar isso para a nossa vida, meu irmão, seremos filhos de Deus melhores. Não melhor do que o nosso irmão, porque infelizmente é o que nós temos aprendido em muitos lugares por aí. Mas é a gente ser melhor do que nós mesmos todos os dias. Em ajudar o próximo, voltar atrás. Esses dias eu me peguei com uma pergunta. Ele disse, aí eu encontrei um rapaz, ele olhou para mim desviado. Esse rapaz, uma bênção, mas por N motivos, situação dele. Ele olhou para mim e fez, ei, irmão, quantos de vocês estão a fim de voltar e buscar o filho pródigo? Eu fui para casa pensando nisso, meu irmão. Você acredita? Me deu um entalo na hora. O Espírito Santo usou aquele rapaz para... Quantos de vocês que estão lá na igreja estão a fim de ir buscar os filhos pródigos que estão por aí perdidos? E eu fui para casa e passei uns bons dias meditando nisso. Certo que eu sei que foi o que eu disse. A decisão de cada um é de cada um. Mas, meu irmão, a gente tem muito que melhorar.
como igreja, como filhos de Deus, como no serviço ao Senhor. Quando eu falo no serviço, não é somente na igreja, mas é no todo, sabe? Sair das quatro paredes e entender, rapaz, tem vidas lá fora se perdendo. E eu vou prestar conta dessa vida. Porque as pessoas esquecem, Tiago e Santinho, o seguinte: não, mas fulano, não quer ele que se vire. Não estou botando a culpa em ninguém, até porque eu também vou ser réu. O que eu estou dizendo é que cada vida que se perde, que esteve no nosso meio, escute bem, cada vida que se perde, que esteve no nosso meio, o sangue está nas nossas mãos. Porque fomos nós como igreja, que negligenciamos muitas vezes, que não agimos muitas vezes, que não tivemos comunhão muitas vezes com essas pessoas. É duro dizer isso e sou sincero com você, me incluo nisso. Mas eu quero que eu e você tenhamos essa reflexão. O que estamos fazendo com a palavra que tem chegado na nossa vida? Estamos indo para o domingo apenas bem vestido, fazer lá uma missa de corpo presente, entre aspas, e volto para casa achando que a minha semana está paga com Jesus. Ou estamos fazendo algo pela vida de alguém? Isso é isso. 2 minutinhos. E aí? Na verdade, eu não tinha mais nada. Quero aceitar. Eu espero que você que foi você que está do outro lado tenha sido alcançado por essa palavra. Tu fala mais bonito. Onde nós estamos aí, semana essa palavra? Sim, nós estamos na rádio.net, né? Lá você vai encontrar a rádio aqui, né? Rádio Provisão FM. Nós estamos no Instagram com essa transmissão dessa live, mas ela vai ser editada e vai ser lançada lá, né? Nós estamos também no YouTube, alguns trechos também são editados e jogados lá, mas futuramente em algumas outras redes sociais que nós estamos nos organizando também com outro espaço. Nós estamos providenciando para fazer uma live, aquele bate-papo bem legalzinho, aquele que estamos lá da casa, uma coisa mais dinâmica, ok? Então eu espero que você, sempre que nós estamos aqui, baseado naquilo que o Espírito Santo nos dá, receba, põe em prática e veja o resultado. Isso aí. É isso aí. Fica na paz. Alguma coisa mais aí? Amém? Então fica na paz e até a próxima. Sexta-feira, se Deus quiser. Estamos aqui novamente.